1 Coríntios capítulo 8, versículo 2 e 3. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Amém. Vamos ainda continuar lendo, né? Se alguém ama a Deus, é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Amém. Podem se assentar, que o Senhor abençoe a nossa meditação. Meus queridos, cada culto é uma guerra, cada culto é uma peleja, porque nós temos que estar diante de Deus por tudo que nós vamos falar, por tudo que nós pregamos. E eu não posso vir aqui, e vocês também não podem vir aqui, apenas por uma rotina. Verdade. Eu tenho que vir aqui para deixar com que Deus nos use, para que Ele possa falar com cada um de vocês. E vocês devem vir querendo ouvir de Deus. Verdade. Então tem que haver uma rendição, tem que haver uma preocupação. Da minha parte, meditar, da parte de cada um de vocês, orar. Eu poderia dizer para vocês de inúmeros testemunhos de pessoas que às vezes vai no culto e antes do culto ele diz: pastor, depois do culto o senhor tem um tempo, eu queria que o senhor falasse comigo. Queria falar perdão com o senhor. Queria até o escritório eu preciso de uns conselhos, preciso de uma orientação. E depois a pessoa chega na porta do escritório: pastor, Deus abençoe, Deus já falou tudo. E a gente fica feliz, porque as pessoas oram, as pessoas pedem, e Deus conhece a necessidade de cada um de nós. Às vezes, nós gostamos, e é claro que seria bom, se tivesse alguém no nosso meio com o dom de uma profecia, que pudesse chegar lá e disse: olha, Deus ouviu a tua oração e o que você precisava, Deus vai te dar, você isso e aquilo. As pessoas gostam disso e é bom. Mas nós somos ensinados que a profecia maior é a palavra de Deus. Amém. E é através da pregação da palavra de Deus que se cumpre São João capítulo 10, onde Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então é aqui, na pregação, na meditação, no ensino, é que Deus nos apacenta. Eu creio. Né? Deus usa seres humanos para falar com outros seres humanos. E o que me veio ao coração, mediante a meditação, a guerra espiritual, lutando para ver o que Deus queria, embora que eu tentei fugir para outros assuntos, mas foi este, né? E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não convém como se deve saber. Parece, irmãos, apoiar a ignorância, mas nós como cristãos, quanto menos nós souber, melhor é. Saber com relação às coisas do mundo. Dificilmente você vê uma pessoa culta, uma pessoa intelectual. Por isso que 1 Coríntios Paulo chega a dizer: vede, irmãos, na vossa vocação, que não são muitos os nobres que são chamados. Não são muitos os poderosos que são chamados. Lá de vez em quando vem algum. Porque a Bíblia diz no Salmo 39, no verso 5, que por mais firme que eu e você estejamos, ainda assim nós somos vaidade. Nós somos vaidade. Mesmo o apóstolo São Paulo, que chegou num nível espiritual de dizer em 1 Coríntios capítulo 11, de sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Ele chegou a confessar em 2 Coríntios capítulo 12 que Deus teve que colocar um espinho na carne dele para que ele não se exaltasse por causa das altas revelações que Deus tinha lhe dado. Aí os irmãos vejam a dificuldade que Deus tem, como diz o profeta de Deus, para me usar, para te usar, e você continuar sendo a mesma pessoa que toda a vida você foi. Se você encontra uma pessoa hoje, é uma coisa que nós temos que se policiar bastante. Não importa a posição, como nós temos aqui a nossa irmã, que é ex-prefeita. Oxalá que ela fosse governadora, presidenta, seja lá o que Deus permitisse que ela fosse. Ou seja, eu que fui apenas um pedreiro. Eu nunca me considerei melhor do que eu fui. E não devo me considerar. Eu tenho que lembrar os meus princípios, de onde eu vim, quem eu sou, e eu não mudei nada. Quem sabe as circunstâncias me mudou. Não é? Às vezes eu não tenho tempo para dar atenção para algumas pessoas que queriam a minha atenção, mas não é porque eu desejo e não é porque eu me sinto superior. Então, irmãos, a simplicidade é uma coisa que está em Deus. A simplicidade é o próprio Deus. Não é? Porque fora de uma simplicidade, nós não podemos ver Deus e nem servir a Deus. Porque diz o profeta que ele mora, ele se expressa e se revela em simplicidade. Tanto faz você andar numa Mercedes como você andar de bicicleta. Você é a mesma pessoa. Amém. É o mesmo ser humano. Você veio sozinho ao mundo e você voltará sozinho daqui desse mundo. Você veio sem roupa e se alguém não colocar roupa em você, você vai sem roupa. Então, nascemos sendo criança dependente e se existir tempo para ficar bem os velhinhos, nós vamos ficar dependentes de novo. Como muitos dos velhinhos estão lá na cama, tem que colocar fraldão neles, tem que dar comida na boca deles, assim como veio, volta. Então, se nós fôssemos meditar quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo, nós perderíamos toda a bobageira de dizer eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou bertano. Porque nós não somos nada. Amém. Nós somos meros seres humanos, dependentes completamente um do outro e de Deus. Amém. Como a Bíblia diz aqui, né? Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, quanto menos, a Bíblia chega a dizer no livro de Provérbios que não te estribe no teu próprio entendimento. Às vezes, como disse, você vê uma pessoa, um médico, você vê um cientista, raramente um cientista acredita em Deus. Raramente uma pessoa muito intelectual, ele acredita em Deus. Ele pode acreditar, talvez, por uma tradição. Mas por quê? Porque ele aprendeu alguma coisa e ele chega num ponto que ele acha que ele sabe tanto que ele pode explicar o inexplicável. E quando ele não consegue razão para explicar, aí ele vai questionar contra o inquestionável. E aí ele se perde, ele se estriba no próprio conhecimento que ele adquiriu. Não é? Às vezes, por ser um cientista, ele descobrir como parte um átomo, como a ciência se evoluiu, como aconteceu isso e aconteceu aquilo, e ele esquece de quem criou o átomo. Às vezes o homem consegue construir um aparelho como um computador, como alguma coisa que numa velocidade tão grande consegue armazenar e despachar dados e dar dados, e ele fica impressionado com aquilo, ele se sente tão cheio que parece que é ele o Deus do universo, quando na verdade a Bíblia chega a dizer que Deus numera as estrelas do céu. Agora, quem conseguiria fazer isso? Que Deus é capaz de contar até cada fio de cabelo que nós temos na cabeça. Como ele disse para Pedro, e todos eles estão contados. Isso quer dizer, nenhum deles se perderá. E no entanto, esse ser tão grande veio aqui, usou um corpo humano, vivia entre as pessoas simples, entre os publicanos, os pecadores, não condenou ninguém, não amaldiçoou ninguém. Ele disse, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. E se eu e você não tomarmos cuidado, basta Deus nos levantar a um pequeno nível de nós chegarmos num ponto que conseguimos fazer alguma coisa certa, nós já queremos condenar quem faz o errado.
Nós já queremos condenar o vizinho, nós queremos condenar o católico, nós queremos condenar o espírita, nós queremos condenar cada pessoa, quando na verdade nem ele veio aqui e condenou, mas ele veio para salvar. Amém. Ele veio, lavou os pés dos seus próprios discípulos. Ele veio, andou aqui embaixo, fez tudo que um ser humano poderia fazer e, no entanto, sendo o Criador de todas as coisas. Então, meus irmãos, quanto menos nós sabermos, mais melhor nós podemos viver. Eu me lembro do que Jesus disse, não é? Quando os discípulos estavam brigando entre si, coisa de ser humano, coisa de criança. Quem entre eles seria o maior? Você pode notar que esse é o maior problema que nós temos. Quem é o maior? Quem é o maior homem? Quem é o maior pregador? Quem tem a maior igreja? Quem é maior isso, maior aquilo? Isso é coisa de criança. E Jesus, chamando eles para si, pegou uma criança, um menino, inocente, um menino que ainda não sabia decifrar entre o certo e o errado, e colocou no meio deles. Talvez o menino nem sabia o que estavam fazendo com ele. Jesus diz: quem não se fizer como uma criança, ou seja, quem não se fizer como essa criança, inocente, indefeso, de maneira nenhuma poderá herdar o reino dos céus. Agora, imagine você, irmãos, uma criança. Eu vejo meus netos lá, que moram perto de mim. Hoje mesmo eu fico falar para o meu filho: vai lá para a avó pôr roupa em você. Ele chega do jeito que Adão estava no paraíso e fica lá. E vai brincar e fica lá sossegado. E para ele está tudo normal, inocente, sem malícia. E você já notou que a malícia é o que nos mata? As deduções são os que nos matam. Nós deduzimos tudo. Nós maliciamos tudo. A Bíblia diz: sede simples no mal, mas nós não somos simples no mal. Nós imaginamos muito o mal. Às vezes, coisa que nós não temos certeza, nós dizemos que é verdade. E quanto mais nós sabemos, pior fica, irmãos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, não saiba mais do que convém saber. Mas eu sempre estou querendo saber mais do que eu preciso saber. E é por isso que nós estamos aí num mundo para neuróticos. É síndrome de tudo que você possa imaginar. Mas você sabe o que é isso aí? É cabeça cheia demais. É preocupação demais. Coisas que estão acontecendo no Japão, eu tenho que estar me preocupando aqui. Irmãos, vamos pensar nas boas coisas. Estamos aqui tudo de máscara, certo? Segunda-feira entra o lockdown. Segundo o que foi informado, muitas coisas estavam funcionando, não vai funcionar. Mas nós temos uma notícia boa. Estamos com um ano de pandemia. Até agora eu não fiquei sem comer, ninguém aqui ficou sem comer. Amém. Temos comida nas prateleiras. Nada nos faltou até agora, com um ano inteiro de pandemia. Ainda temos recursos para dar 600 para um, 30 para o outro, e vamos tocando a vida. Agora, tudo isso nós não vemos. Tudo isso nós não imaginamos, nós só ficamos pensando lá na frente no pior, no que isso vai dar, aonde isso vai chegar. Irmãos, não vai adiantar nada eu ficar lá no Google pesquisando. Não vai adiantar nada eu ficar no Facebook e posto uma coisa, eu fico imaginando: meu Deus, será que vai ser isso mesmo? Meu Deus, aonde que isso vai chegar? Tem gente se jogando de prédio. A televisão jamais vai notificar isso, porque ela é a própria culpada disso, de semear o pânico. O número de suicida triplicou. Mas você sabe por quê? Pessoas que ficam no pé do televisor ali, sabendo que não precisava saber. Buscando o que não precisava buscar. Quando, na verdade, o que devemos fazer? Fazer o que está no nosso alcance. O que não está no nosso alcance, deixa que Deus tome conta, e quem é responsável tomar conta disso. Amém. Porque dá palpite, dá opinião. Você vai nos blogueiros lá na internet e tem gente postando vídeo todo dia do que tinha que ser feito, porque o brasileiro tem que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, mas ninguém faz nada. Só fica dizendo o que é que tem que fazer. Como disse ontem no culto lá, imprudente, não é? A população culpa o governo culpa a população, que a população não está fazendo a restrição correta, a população culpa o governo porque o governo gastou milhões com os hospitais de emergência, em setembro desativou tudo porque estava dando muito gasto para ele. Agora é fácil cobrar. Agora é fácil parar tudo para poder, como se diz, maneirar o lado dele. Então todo mundo só vê o que é bom para si, o que é bom para o seu lado.
E nós ficamos daqui preocupados, querendo saber disso, saber daquilo. Irmãos, só tem um que pode resolver o nosso problema. E a hora que ele quiser resolver, ele vai resolver. Eu creio. Amém. Pode ter certeza disso. Como a população do mundo passou pela peste negra em 1500, como passou em 1912 ou 17 pela a gripe espanhola, como passou pela varíola, como passou pelo sarampo, como passou por todas essas pestes que já surgiu. Se Deus vê a hora que for necessário, nós vamos passar por isso também. Só que a coisa que nós temos que fazer é procurar ser mais simples no mal. E lembrar que estamos aqui nesta noite. Eu já tive contato direto com pessoas contaminadas. De ter contato com essa pessoa, de cumprimentar essa pessoa, de falar com essa pessoa. E estou aqui, pela graça de Deus, nem sintoma eu senti. Glória a Deus. Agora, o que tem eu de reclamar? Eu não posso estar reclamando. Na minha família, alguns teve sintoma, mas não precisou ninguém nem ir para o hospital, só tomou remédio em casa e estão bem. Agora, reclamar do quê? Ah, mas tem gente que está morrendo, não sei o quê. Gente, todo dia tem gente que está morrendo de câncer. Tem gente morrendo de asma, sufocado também. 80% foi comprovado que 80% das pessoas entubadas estão morrendo, porque não tem profissional suficiente para fazer intubação. Inclusive médicos sinceros estão dizendo, se você tem um parente e ele for para o SUS e precisar ser entubado, se você puder pagar o particular, paga o particular, porque vão matar ele lá. Mas a população no desespero, vai faltar oxigênio, vai faltar isso, irmãos. Nós estamos sabendo demais. Todo mundo agora é médico, todo mundo é... Você chega no WhatsApp, está lá receita de chá disso, receita de chá daquilo. Todo mundo é médico, todo mundo é cientista, todo mundo sabe isso, todo mundo sabe aquilo. Gente, e quando se trata das coisas de Deus, pode ter certeza, meus irmãos, quanto menos você achar que você sabe, quanto menos você achar que você é capaz de fazer qualquer coisa e depender exclusivamente de Deus, você vai ser mais beneficiado por Ele. Amém. Pode ter certeza. Eu nunca me esqueço disso, de muitos. Eu estou na igreja ali há mais de 30 e poucos anos, né, só como ministro 29 anos. E eu nunca esqueço de muitos irmãozinhos lá que chegam na igreja, abaixa a cabeça, vai ler a sua Bíblia, meditar, quietinho lá no seu lugar, não tem boca para nada, e todo mundo dizia, isso aí são uns boca aberta, isso aí pode cair na cabeça dele que não sei o quê, mas o boca aberta está lá até hoje. Amém. E muitos sabidão que chegava lá, que entendia, que sabia mistério desse, mistério daquele, onde é que estão eles hoje? Estão aí para o mundo desviado, batendo cabeça para um lado e para o outro. Irmãos, não se envolva com coisa complicada. Quando o profeta de Deus pregou a maior mensagem que o ser humano poderia receber, que foi a revelação dos 7 selos, que está lá os mistérios da redenção de Deus, entre o 6º e o 7º selo, ele trouxe perguntas e respostas sobre os selos. E nas primeiras páginas ali, você pode encontrar o que ele aconselhou. Ele disse, não vão interpretar nada. Continue com a mesma mensagem simples. Amém. Simples, a simplicidade. A simplicidade. Os hinos mais simples que pudermos cantar, que traz alimento para a alma. As coisas mais simples que nós podemos, porque Deus se esconde na simplicidade. Não adianta você buscar coisas artificiais. Como a Bíblia chega a dizer, não adianta você buscar pregações que te fascinam, não adianta você buscar culto dos anjos. O profeta diz, Deus está dentro da simplicidade. Amém. Quanto mais simples for o pregador, quanto mais simples for o cantor, quanto mais simples for o cristão, mais bem sucedido ele é, porque Mateus capítulo 11, há uma ordem ali. Graças te dou, ó Pai, que ocultaste as coisas dos sábios e dos entendidos. Quando você diz que uma pessoa que eu sou sábio, porque eu entendo, porque eu não sei o que, pode saber, esta pessoa está fadada a não receber nada de Deus. Porque ele sabe. Ele diz que sabe, mas a Bíblia diz que quando diz que sabe, não sabe nem como convém saber. Agora, graças te dou, ó Pai, que ocultaste as coisas dos sábios e do entendido. Ocultaste. E revelaste aos pequeninos. Ou seja, aquele que se faz como uma criança. Porque, irmãos, uma pessoa que não sabe, uma pessoa que não pode, é uma pessoa dependente. É uma pessoa dependente. E para você ser bem sucedido nesse mundo, você tem que ser surdo, cego e mudo. Primeiro porque a Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se os teus olhos for bom, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos for mal, grande será as tuas trevas.
Agora, surdo, a Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Mudo, a Bíblia diz que nas muitas palavras nunca faltará transgressão. Então, biblicamente, você tem que ser cego, surdo e mudo. Quanto menos você falar, melhor. Quanto menos você ouvir, melhor. E quanto menos você vê, melhor é. Porque você nunca verá, nunca ninguém irá te mostrar coisas boas. A maioria vão te mostrar coisas ruins. A maioria não vão falar coisas boas, vão falar as coisas más. Nunca coisas boas são boas notícias, são muitas notícias. Ou faz sucesso na notícia, não faz. Catástrofe é destaque na notícia. Mas coisas boas não. Coisas boas não. Vê se você leu em algum jornal aí que o Brasil é líder mundial de recuperação das pessoas que têm Covid. São o país que mais curou pessoas contaminadas. Vê se a televisão está falando isso. Vê se fala que é o 5º país no mundo inteiro que mais está vacinando. Não fala. Só fala que está morrendo, só fala que o país está ao caos, só fala que tem que fazer lockdown, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Isso não vende, irmãos, propaganda. Isso não vende jornal. E se nós não tomarmos cuidado, nós também somos portadores de notícias más. Mas a Bíblia diz, não saiba mais do que convém saber. E a Bíblia chega a dizer que eu e você, como cristão, cada um de nós como cristão, nós temos que falar coisas que promovam edificação. Amém. É dar notícias boas. Se alguém chega na sua casa, é porque a coisa está feia, porque está dizendo, não, você ficou sem comer hoje, não. Então não está feio. Você vai no mercado, ainda está lá, coisas para vender para você comer. Você ainda tem um dinheirinho na mão para ele. Por que está feio? Não está feio assim não. É nós que estamos fazendo o problema. Ah, pastor, porque eu não sei onde é que eu vou parar, porque cada dia que passa eu estou pior, porque as coisas estão pior, porque nós fazemos pior. Nós fazemos pior. Primeiro por quê? Irmãos, um povo que tem mais esperança na face da terra é um povo que crê neste livro aqui, ó. Amém. É o povo que tem mais alicerce. Glória a Deus. Amém. Primeiro por quê? O mundo pode estar caindo na sua cabeça. Tudo pode estar dando errado. Você pode estar angustiado a ponto do diabo dizer, põe uma corda no pescoço. Vai lá na caixa de remédio, pega um punhado e toma. Você pode estar no pior ponto da sua vida. Você tem uma promessa que diz, eu sou o socorro presente na hora da angústia. Amém. Se você clamar por ele te socorre. Não, pastor, porque ninguém é por mim, porque filho não é por mim, mulher não é por mim, marido não é por mim, pai não é por mim, mas ele é por você. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, nós temos do nosso lado, na nossa companhia, o ser mais poderoso que existe em todo o universo. Aleluia. Qual que é o problema? Qual é a dificuldade? Porque nós vamos buscar saber de coisas que não nos convém saber. Enquanto Adão e Eva estavam lá, com aquele evangelhozinho simples no Éden, estava tudo bem. E qual que era o evangelho? Ó, não coma dessa, só coma desta. Dessas aqui vocês comem, aquilo ali, não precisa se envolver com aquilo. Mas irmãos, quando se fala não se envolva, parece que é como que dizer assim, ó, eu vou me envolver para ver o que vai dar. E se você não se envolve, a pessoa diz, fica aí que nem um bobo aí, ó, tá sendo enganado. Eu estou sendo enganado, obedecendo a Deus? De forma nenhuma, meus irmãos. De forma nenhuma. Não, porque precisa saber disso, irmão, eu não tenho que saber de nada. A única coisa que eu tenho que saber é o seguinte, estou eu dentro da vontade de Deus? Estou eu procurando obedecer a palavra de Deus? Estou eu cumprindo as minhas obrigações cristãs? Se eu estou, você está, o demais, Deus fará. Amém. Mas o diabo sempre diz não, porque você precisa saber disso, você precisa saber daquilo, você precisa entender isso, você precisa entender aquilo. Foi isso que ele vendeu para Eva lá no princípio. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse não, dos frutos da árvore do jardim comeremos. Mas Deus disse que no dia que comermos dessa daqui, nesse dia nós vamos morrer. Aí Satanás chega e dá risada e diz, é porque você não sabe de nada. Rapaz, você precisa saber das coisas. Você precisa saber das coisas, você é muito bobo. Você precisa entender das coisas, rapaz. As coisas, ó, por aí tá feia. Irmãos, saber que uma coisa tá feia vai te ajudar? Eles viviam em paz, irmãos. Adão não trabalhava, Eva não trabalhava, não tinha enfermidade, não tinha doença, não tinha praga, não tinha carrapicho, não tinha picão. O que plantava produzia. As frutas não precisava de inseticida. Comia das ervas, comia do fruto. Bebia da água cristalina, a água da vida.
nomeou todos os animais, o leão dormia junto com o cordeiro, era tudo paz, era tudo vida eterna, mas desde que vivesse na simplicidade. Só para os irmãos terem uma ideia, eles estavam nus, um diante do outro, e nem sequer sabiam que estava nu. De tão simples que eles eram, como criança. Por que Jesus disse, se não fizerdes como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus? Porque uma criança nem sequer sabe o que está nu. Ele não tem malícia. E nós temos que voltar para aí. O profeta diz, Deus tem que descer esse véu santo sobre os nossos olhos. Agora eu te pergunto, e uma criança? Porque ele é uma criança, alguém vai matar ele por aí? Alguém vai esquartejar ele porque ele é uma criança? Não, ele tem pai. Ele tem alguém que cuida dele, que alguém que zela dele. E se eu me fizer como uma criança, um pequenino, eu tenho um pai, você tem um pai que cuida e zela de você. Amém. Ai daquele que escandalizar um destes meus pequeninos. Seria melhor que colocasse uma pedra no pescoço e lançasse nas profundezas do mar, do que escandalizar um dos meus pequeninos. Não é do sabidão que pode explicar tudo, que pode dizer tudo, que pode provar. Não. Os meus pequeninos. Os pequeninos sabem de coisa que nenhum ser humano no mundo soube até hoje. Pedro, que dizem que foi o primeiro papa, era analfabeto. Não conhecia a letra, não lia e nem escrevia. Ele e João, a Bíblia diz que eles eram iletrados. Não sabia ler, não sabia escrever. E no entanto, em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz, que diz os homens por aí sobre o Filho do Homem? Ele diz, uns dizem que tu és Jeremias, olha o que os entendidos sabiam. Olha o que Nicodemos sabia, que era venerado pelo povo. Olha o que Gamaliel, o grande príncipe, sabia. Alguns dizem que tu és Jeremias, é um dos profetas, ou é esse, ou aquilo, e isso e aquilo. Ele disse, está bem, tudo errado. E vocês, quem diz que eu sou? Aí o analfabeto, que não sabia de nada, deu um passo à frente e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, olha Pedro, não foi carne e sangue, não tem ninguém no mundo que sabe disso. Só tem um que poderia ter te falado isso, ter revelado isso. Foi o Pai que está no céu. Ele te revelou que eu sou isso, porque ninguém na terra sabe. Isso era um segredo que estava lá com o Pai, e Ele te revelou. E hoje, os mesmos boboca, falado para o mundo, os boboca, os boca aberta, que vive dentro de igreja, que não sabe de nada, que não estuda, que devia ter fazido isso, fazido aquilo, que nem o nosso amigo aí que foi solto, está dizendo que a culpa agora é das igrejas, né? Que diz que a culpa é porque os crentes vivem dentro da igreja. Ainda está bem, porque os crentes estão dentro da igreja e estão pedindo a Deus. Entendeu? Mas aí os bobos, os boca aberta, são os que recebem o benefício de Deus porque não sabem nada. E o Espírito Santo veio para nos ensinar. São João 14, 26. Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas. Por que todas as coisas? Porque nós não sabemos de nada. Verdade. Tem que nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo tem que me ensinar como eu devo ser um pai, de verdade, porque eu não sabia e nem sei. O Espírito Santo tem que me ensinar como eu tenho que ser um crente, como eu sou um pastor, como ser um pastor, porque até hoje eu não consegui ser do jeito que ele precisa. O Espírito Santo veio para ensinar cada um de nós a conduzir, a levar nossas vidas, porque nós não sabemos. Cada projeto que nós fazemos que dá errado, lembra-se, foi porque você fez por sua conta. Porque se você tivesse pedido o conselho a Deus, Ele teria te dado o conselho certo sobre aquele assunto. Amém. Pode ter certeza disso, porque Deus não pode errar. Mas quando, meus irmãos, nós tomamos nossos caminhos, a Bíblia diz que há caminho que para mim e para você parece ser direito, mas o final dele é de morte. Mas quando eu e você aprendemos de Deus, aí fica diferente. Para encerrar, Jeremias 33, eu creio que o verso 3 diz, clama a mim, e eu ensinar-te-ei coisas grandes, coisas que tu ainda não sabes. É verdade. Amém. Coisas que eu não sei, coisas que você não sabe. Por isso que eu amo esse texto aqui de Coríntios 8. Aquele que diz que sabe, ainda não sabe como convém saber. Quando eu digo que eu sei fazer isso, que eu sei fazer aquilo, irmãos, é como às vezes eu pergunto para as pessoas, todo mundo que tinha os seus projetos, quem na Terra sabia que viria um Covid? Quando começou lá na China, o povo da Terra dá risada.
e de repente infestou o mundo. Quem sabia que o mundo hoje estaria nessa condição? Só tem um que sabia. E esse é Deus. Amém. E se nós estivermos em contato com Ele, você pode ter certeza. Quem depender dEle vai sobreviver e vai ter vitória dentro de todas essas coisas. Amém. Amém? Porque tudo que acontece aqui, primeiro, foi notificado lá. Até, irmãos, a nossa vida e tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que somos chamados pelo seu decreto. Romanos 8. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Você sabe o que é um decreto, né? Como o governador decretou aí. Então Deus decreta, ela disse, olha, basta, e a tua dor, o teu sofrimento vai bastar. Quando Deus disse, Ele disse decretar e dizer assim, ó, amanhã vai acontecer isso e isso, vai acontecer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então, quando nós servimos a Deus e abraçamos a Deus dentro da simplicidade, nós podemos crer em Deus. Por isso que eu digo para você, nenhuma pessoa muito estudada, muito ilustre consegue crer em Deus, porque ele aprendeu de outro. Eu nunca me esqueço daquele filósofo que morreu, lá do Nordeste, o Suassuna, né? Muitos de vocês que sabem de quem eu estou falando, era um velhinho. Eu gostava muito das palestras dele. E um dia ele estava fazendo uma palestra para milhares de pessoas. E o que ele pegou foi um pregador de roupa. Esse pregador de roupa que as irmãs usam no varal de pau, que tem aquela molinha. Ele usou como base aquele pregador de roupa. Ele disse, o camarada que fez isso aqui foi um camarada muito inteligente. E você veja que coisa tão simples que é. Ele disse, a dona de casa primeiro tinha que ficar, hoje não, só vai lá, aperta, prendeu, solta, fica lá seguro. E ele falou, cientificamente foi provado que um chimpanzé, ele precisaria milhões de anos, se ele fosse evoluindo, para chegar a construir um pregador de roupa desse. Ele precisaria milhões de anos, se ele tivesse em evolução, porque não está, está parado lá. E ele disse, agora vem me dizer a ciência, porque ele cria em Deus. Ele já faleceu. Aí ele disse, agora vem me dizer a ciência que não existe um Deus. Falou, olha, eu precisaria de mais fé para crer na ciência do que crer na Bíblia. Aí ele foi explicando dentro da sua sabedoria. Ele disse, se um chimpanzé precisaria de milhões de anos evoluindo para poder construir um pregador de roupa, imagine para ele fazer uma orquestra de música, uma sinfonia para todo mundo tocar junto e entrar junto e sair junto. Ele disse quantos trilhões e trilhões de anos não precisaria. Então ele disse, esqueça essa questão da evolução nesse sentido. Ele diz, qual é mais fácil? Você crer nessa Bíblia, onde que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E Deus criou toda a criação e depois fez o homem do pó da terra. Se você desmontar um corpo humano, você vai ver que os 16 ou mais elementos que contém no meu corpo, está tudo aqui na terra. O ferro, o zinco, o cobre, o enxofre. Tudo que contém no corpo humano está aqui na terra. Então, cientificamente, eles poderiam provar que nós fomos feitos do pó da terra. Mas eles não querem essa prova. Eles preferem crer na teoria que uma molécula, sei lá como é que foi, ficou meia louca lá e começou a endoidar lá, e daquela molécula foi criada outra, e aí não sei o que, formou uma célula, e aquela célula daí formou um peixe dentro da água. Aí aquele peixe saiu voando, nadando muito veloz, daqui a pouco a barbatana dele criou asa, ele saiu da água e virou um pássaro. Irmão, que tonteria. Precisaria de mais fé para crer numa coisa dessa do que crer na Bíblia. Mas você sabe por que eles acreditam? Porque a ciência não lhes cobra nada. E para crer em Deus, Deus cobra adoração, Deus cobra reverência, Deus cobra respeito. E o ser humano, ele quer ser o seu próprio Deus, ele não quer um Deus para servir, ele quer ele mesmo ser o Deus. E aí é por isso que prefere crer numa tonteria dessa e chamar quem crê em Deus de bobo, de burro, de lavagem cerebral, passou por uma lavagem cerebral. Como muitos falam, usam a religião para poder coisar os seus pretextos, porque o que eles dizem é assim, não, usam a religião para cauterizar suas consciências, e eles usam o quê? Irmãos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Aonde que os seres humanos estão? Eu sei que isso aqui gravado vai para a internet, e pode ser que, mas eu não vou falar nada que venha complicar a mim nem vocês. Né? Lembra-se disso.
Qual é mais fácil? Crer na maneira de Deus ou na maneira dos homens, da maneira do mundo? Qual é o menos complicado? Um homem distinto conhecer uma mulher distinta, casar, formar o seu lar e ter os seus filhos? Ou uma mulher se juntar com outra mulher e uma mulher querer pôr na cabeça dela mesma que ela é um homem, que ela não é uma mulher, que ela é um homem, e aí vai ter que adotar uma criança e pôr na cabeça daquela criança que aquela ali é o pai dela, quando ela vai olhar e vai ver uma mulher igual a outra mãe, que é a mulher. Será que não seria muito mais fácil seguir com aquilo que Deus deixou? Ou outro homem dizer para o filho que ele é a mãe dele, quando ele vai olhar e vai ver que é um outro homem. Quer dizer, ele vai ter que pôr na cabeça dele, conscientizar, tem que passar pela sociedade e lutar para a sociedade aceitar que ele é uma mulher quando ele é um homem. E pôr na cabeça daquela criancinha que adotou que ele não é uma mulher, que é um homem, ele é uma mulher. Ele mudou seu gênero. Não é muito mais fácil seguir com o que já é real, com o que é verdadeiro? Não é muito mais simples ficar do jeito que está? Não, mas eles querem porque, fazendo isso, eles não dependem de um Deus. Eles não querem uma cultura mileniar que é a correta. Porque através da união do homem e da mulher tem a procriação. Crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Foi como um homossexual muito sábio, quando foram questionar, ele disse: não, esse é problema meu, mas eu quero que você saiba o seguinte, que se não fosse meu pai e minha mãe se unir, eu não estaria isso aqui no mundo e nem meu parceiro estaria no mundo. Então eu aprovo, eu não defendo a minha teoria. Eu sou porque sou, mas o correto é isso aí. Pelo menos sincero. Irmãos, vamos seguir simples, humilde. Amém? Amém? Essa é a maneira que Deus quer que nós servimos a Ele. E me perdoe por segurar vocês tanto tempo. Vamos nos pôr de pé. Como se diz hoje, eu extrapolei, né? Vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai Santo. Tenha misericórdia de nós. Como diz o provérbio, Senhor, eu só sei que nada sei. Cada dia que passa, eu me convenço que não sei de nada. E se às vezes eu pensei que sabia, Senhor, me perdoe, porque a cada dia estamos aprendendo. Estamos crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. E a cada dia que passa, Senhor, nós vemos que muito do que nós sustentemos, nós acharmos que era certo, que nós defendemos que era certo, estamos vendo todas as teorias caindo por terra, Senhor. E somente voltamos para o original. A simplicidade, a humildade é o que prevalece. O Senhor nunca errou. O Senhor sempre acertou na sua palavra. Como o teu servo Paulo chegou a dizer: suporta-me na minha loucura. Quando naquele tempo também tinha os filósofos, tinha os gregos, tinha as pessoas da Ásia Menor ali, Senhor, que eram homens muito intelectuais. Ele disse: suportai-vos na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu quero vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e a parte da simplicidade que é em Cristo Jesus. Deus, não deixe nos apartar dessa simplicidade, que é aceitá-lo como nosso Salvador pessoal, como nosso intercessor pelas nossas almas, como nosso curador, como nosso Salvador, aquele que pode nos encher do Espírito Santo. Oxalá que os crentes hoje ainda tivessem nessa simplicidade desses princípios. Jesus cura, Jesus salva e batiza com o Espírito Santo. Meu Deus, o mundo seria outro. O mundo evangélico seria outro. Mas, meu Deus, crescemos demais, aprendemos demais, estudamos demais, explicamos demais e não chegamos a lugar nenhum, Senhor. Por isso, tenha misericórdia de nós. Deixa-nos voltar àquela simplicidade, dobrar os joelhos, falar diretamente com o Pai, falar mais com Deus e menos com os homens, criticar menos, Senhor, e orar e agradecer mais. Meu Deus, por que ficarmos criticando quando estamos comendo, estamos bebendo, estamos nos vestindo? Quando temos fartura em nossas mesas, meu Deus, que o teu nome seja louvado por toda a eternidade. Tenha misericórdia de nós e nos mantém nessa simplicidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.